Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Crises. Ninguém está livre delas, né? Seja uma crise financeira, de saúde, nos relacionamentos, todos nós passamos por aqueles momentos em que parece que o chão vai sumir debaixo dos nossos pés. Mas, e se a sabedoria para a gente navegar por esses momentos difíceis estivesse numa história bem antiga? Vamos explorar um pouco essa ideia? Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando a notícia ruim chega, para onde a nossa mente corre? É para o pânico? É para as redes sociais? Ou será que é para um lugar de força? A verdade é que essa primeira reação pode definir todo o caminho que a gente vai seguir durante a crise. E é aqui que a gente conhece o nosso guia de hoje, o rei Josafá. A história dele, que a gente encontra lá no livro de 2 Crônicas, nos coloca diante de uma crise, assim, de proporções gigantescas. E não é só uma metáfora, não. Era um cenário real, de vida ou morte. A situação era sinceramente desesperadora. Imagina só, uma multidão enorme de 3 exércitos que se uniram, marchando contra o seu pequeno reino. E eles já estavam ali, bem perto, a uns 30 quilômetros de Jerusalém. E a primeira coisa que o texto bíblico diz que Josafá sentiu foi medo. E isso é fundamental, sabe? Sentir medo numa crise é normal, é a nossa reação humana. E aqui está a grande virada. O ponto crucial que o presbítero Saulo destaca no sermão dele. Josafá sentiu medo, sim. Mas ele não parou aí. Ele não deixou que o medo paralisasse. Pelo contrário, ele tomou uma decisão que mudou absolutamente tudo. E essa frase aqui é o coração de toda essa nossa análise. É parte da oração desesperada de Josafá e é aqui que a chave vira. É quando ele reconhece a própria incapacidade e muda o foco. Tira do tamanho do problema e coloca no tamanho de Deus. E a partir dessa reação do rei Josafá, que o sermão extrai um verdadeiro manual, sabe? Um guia prático e muito poderoso. Vamos ver como isso se desenrola em 5 atitudes que a gente pode aplicar hoje. Estão aí. Essas 5 atitudes foram o que transformaram uma crise que era para ser mortal em uma vitória milagrosa. Cada uma delas é um passo consciente, sabe? Um passo para longe do medo e em direção à fé. Vamos analisar cada um deles. Então, vamos lá. O ponto principal do passo 1 é a urgência, a imediatidade. Assim que recebeu a notícia, a primeira ação de Josafá não foi chamar os generais, mas buscar a Deus. É um contraste enorme com o que a gente costuma ver hoje, né? Correr para as redes sociais para reclamar ou se isolar. Josafá nos ensina a fazer da busca por Deus a nossa primeira reação, não o nosso último recurso. E a sabedoria de Josafá não parou na resposta pessoal dele. Ele entendeu o poder da comunidade. Ele convocou um jejum em todo o reino, reuniu o povo. A lição aqui é muito clara. Crises não foram feitas para a gente enfrentar sozinho. A igreja, a comunidade, é esse lugar de socorro espiritual e de apoio uns para os outros. Indo agora para o passo 3, a gente vê como uma coisa se conecta com a outra. A oração de Josafá não começa falando do problema, começa falando de quem Deus é. Ele relembra a história, o poder de Deus, as promessas, as vitórias do passado. Isso é um ato intencional de ajustar a perspectiva. É como se ele mostrasse para o problema o tamanho do Deus dele, e não o contrário. E aqui, a gente chega no passo 4. No meio da oração, Josafá faz uma das confissões mais fortes da Bíblia. Admitir "eu não sei o que fazer" não é sinal de fraqueza. No contexto da fé, isso é um ato de profunda força e humildade. É abrir espaço para que Deus mostre o que ele pode fazer. O sermão nos lembra da história de Gideão. Deus reduziu o exército dele de 32 mil para apenas 300 homens. Por quê? Para que não ficasse nenhuma dúvida de onde vinha a vitória. Reconhecer os nossos limites é o primeiro passo para que a força de Deus se manifeste. E tudo isso nos leva ao passo final, que é decisivo. Para onde a gente está olhando? Se os olhos ficam fixos na multidão inimiga, o resultado é medo, é paralisia. Mas se os olhos estão postos em Deus, o resultado é esperança e ação guiada. Josafá declarou: "Os nossos olhos estão postos em ti." Onde a gente coloca o foco determina completamente a nossa reação. O final dessa história é surpreendente. Depois daquela oração e dessa mudança de foco, a batalha mudou completamente de figura. Eles nem precisaram levantar uma espada.
A vitória foi conquistada primeiro no campo da fé, antes mesmo de chegar no campo de batalha. E o resultado foi um milagre. Deus disse ao povo para simplesmente tomar sua posição, ficar parado e ver o livramento. Os exércitos inimigos entraram em confusão e se destruíram. A resposta de Josafá, baseada naqueles 5 passos, abriu caminho para uma intervenção divina que ele jamais conseguiria com a própria força. Então, a lição central é esta: a crise em si não mudou. O que mudou foi a perspectiva de Josafá. Ele moveu o foco dele do tamanho do problema para a soberania de Deus. E isso fez toda a diferença. Essa frase do sermão resume tudo de forma perfeita. Os nossos momentos de maior incerteza podem se tornar as maiores demonstrações do poder de Deus, se a gente tiver a coragem de admitir a nossa necessidade e olhar para Ele. E assim, a pergunta final dessa reflexão não é sobre um rei da antiguidade, é sobre nós hoje. Diante das batalhas que se apresentam, a estratégia de Josafá continua sendo um convite. A questão que fica é: para onde os nossos olhos vão estar postos? Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.